Existem histórias que ouvimos e logo esquecemos. Outras nos assombram para sempre. O que você está prestes a ouvir não é apenas um conto de terror. É um dos casos paranormais mais documentados da história. Um caso que inspirou o filme Invocação do Mal e aterrorizou até os maiores especialistas do sobrenatural. Em 1971, a família Perron comprou uma casa em Harrisville, Rhode Island. Era para ser o lar perfeito, mas logo se tornou um pesadelo. Vultos observando na escuridão, vozes sussurrando os nomes das crianças, uma entidade com uma sede insaciável de destruição. E o pior, não foi apenas uma casa assombrada. Foi uma possessão. Uma entidade tomou conta de Carolyn Perron. A transformou, dominou seu corpo, sua mente e quase a levou para a morte. Mas o que realmente aconteceu naquela casa? Hoje você vai conhecer a história real do caso Perron. Mas antes de continuarmos, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e prepare-se. Era janeiro de 1971, quando Roger e Carolyn Perron, junto com suas 5 filhas, chegaram à antiga fazenda Arnold Estate. A casa datava de 1736 e tinha uma longa história. Muitas gerações haviam vivido e morrido ali. Mas para os Perron era apenas um recomeço. Eles estavam felizes, mas mal sabiam que essa alegria duraria pouco. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. As meninas brincavam nos campos abertos, exploravam os 14 cômodos da casa. Mas então, pequenos eventos começaram a acontecer. Portas que rangiam sozinhas, objetos que sumiam e eram encontrados em lugares impossíveis. Toques gelados na pele, como se mãos invisíveis deslizassem pelos seus corpos. E a sensação de que estavam sendo observados era constante. Andrea Perron, a filha mais velha, foi a primeira a notar algo estranho. Ela acordava no meio da noite com um peso muito forte sobre o peito, como se alguém estivesse sentado ali, a observando. Sua mãe, Carolyn, também sentia algo. Era como se a casa estivesse viva e se comunicando com ela. Mas o pior ainda estava por vir. As manifestações se intensificaram. Cindy, de apenas 8 anos, começou a acordar às 3 horas da manhã. Isso mesmo, 3 horas da manhã, sempre no mesmo horário e sempre com o mesmo medo. Ela dizia que havia uma mulher de vestido antigo que ficava ao lado de sua cama, observando-a no escuro. E um dia, essa presença finalmente falou. A voz era rouca e fria e sussurrou no seu ouvido: 7 soldados estão enterrados dentro das paredes. Desesperada, Carolyn começou a investigar o passado da casa. Foi então que descobriu algo terrível. A fazenda já havia sido palco de diversas tragédias. Muitos moradores haviam morrido ali de formas brutais, assassinatos, suicídios,
enforcamentos misteriosos, e no centro de tudo estava o nome de uma mulher, Bathsheba Sherman. No século XIX, Bathsheba Sherman morava naquela mesma casa. Ela foi acusada de bruxaria depois que um bebê morreu em circunstâncias aterrorizantes. Uma agulha de costura foi encontrada cravada na base de seu crânio. A vila acreditava que Bathsheba havia sacrificado a criança para o diabo, mas ela nunca foi condenada. No entanto, após sua morte, sua lenda só cresceu. E agora, seu espírito parecia ter voltado. A partir daquele momento, Carolyn foi a mais afetada. Sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Ela sentia dores intensas, hematomas surgiam pelo seu corpo sem nenhuma explicação. Ela passou então a se isolar, a agir de uma forma estranha, e então começaram os sussurros. Ela falava sozinha, mas a voz não era dela. Seu olhar se tornou vazio, sua pele ficou pálida e, em uma noite, enquanto sua família assistia horrorizada, Carolyn foi arremessada do outro lado da sala, como se uma força invisível a tivesse atacado. Ela não estava mais sozinha dentro do próprio corpo. Desesperado, Roger Perron procurou ajuda. E foi assim que Ed e Lorraine Warren entraram nessa história. Os Warren eram os maiores investigadores paranormais da época. Lorraine, uma médium poderosa, sentiu imediatamente a presença demoníaca ao cruzar a porta. A casa estava impregnada pelo mal. Eles decidiram então realizar um exorcismo e naquela noite o inferno se soltou. Enquanto Ed Warren lia orações em latim, Carolyn se contorcia no chão, como se algo dentro dela estivesse resistindo. De repente, um grito inumano ecoou pela casa. Os móveis tremeram, o chão pareceu vibrar. E então, Carolyn se levantou lentamente. Seus olhos estavam negros, sua boca se abriu em um sorriso macabro. E em uma voz que não era dela, ela sussurrou: "Ela é minha, sempre foi minha e sempre será." Mas Lorraine Warren não desistiu. Ela continuou com a oração até que, em um último espasmo violento, Carolyn desmaiou. Quando despertou, a entidade parecia ter desaparecido. Depois daquela noite, os Perrons tomaram uma decisão. Foram embora. Mas a casa continua lá, e mesmo hoje, mais de 50 anos depois, os relatos não pararam. Visitantes afirmam ouvir passos, sentir toques gelados e até mesmo uma mulher de vestido antigo parada na porta do quarto principal. Será que Bathsheba ainda está lá? Será que sua maldição continua ativa? Ou será algo muito pior, que está ali esperando sua próxima vítima? E você? O que acha dessa história? Você acredita que isso foi real? Muitos especialistas tentaram desmentir o caso,
mas a família Perron mantém até hoje tudo que aconteceu foi exatamente como foi contado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma história sombria como essa. E agora, vou te desafiar. Clica aqui no próximo vídeo do lado e continue nessa viagem pelo terror real. Mas algumas histórias nunca terminam. Siga Conexões.